Olá, seres vivos. Você por acaso tem medo de palhaços? Embora seja algo mais presente em crianças, a visão sombria que foi se desenvolvendo na cultura popular com relação a essas coisas acabou sendo suficiente para que até mesmo adultos passassem a sentir desconforto. É bem claro como essa concepção é estranha quando se olha para o fator histórico. Afinal, o que antes era uma figura para ser divertida, aos poucos se encaminhou para virar algo que causa medo. E é devido a essa estranha conversão cultural que livros foram criados para tentar entender esse medo e filmes foram feitos para se aproveitar dele. Algumas vezes até quebrando a barreira do fictício e se estendendo para obscuros casos reais envolvendo essas figuras. O curioso é que, mesmo parecendo algo mais atual, a ideia controversa acerca do conceito de palhaços tem raízes bem antigas na sociedade, o que também colaborou para a formalização dessa ideia bizarra que se tem sobre eles hoje em dia. E no vídeo de hoje eu quero me aprofundar um pouco nesse tema e falar sobre a ideia por trás do bizarro medo de palhaços. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. É certo que nem todo mundo tem medo de palhaços, mas mesmo que isso seja verdade, é natural que se tenha uma noção de estranheza quando se fala neles. E eu vou explicar o motivo disso. Palhaços são figuras criadas com o único intuito de serem divertidas e engraçadas pelo seu comportamento bobo. Contudo, essa ideia acaba se divergindo porque, para fazer isso, eles são caracterizados com maquiagens, pinturas, cabelos e roupas que não estão de acordo com um padrão social, o que acaba trazendo um contraste para eles, fazendo parecer algo exagerado, artificial e não natural, destacando uma noção de que parece ter algo de errado. Isso também cai um pouco na ideia do Vale da Estranheza. Afinal, palhaços são como uma caricatura de um ser humano, mas que não exatamente se comporta como um. Como dito no começo, essa ideia é algo que já existe há muito tempo e foi se desenvolvendo até chegar no que temos hoje. A figura do palhaço tem suas raízes nascidas desde muito antigamente a partir do arquétipo universal do bufão, uma figura cômica, muitas vezes grotesca, que provoca risadas por meio do exagero, sátira ou simplesmente da estranheza. A clássica figura que conhecemos como o bobo da corte. Esse tipo de figura já existe desde tempos antigos entre gregos, romanos e até no Egito Antigo. Mesmo nessas épocas, essas figuras cômicas já despertavam algum desconforto pelo comportamento extravagante e caricato. Mas mediante ao tempo, isso foi ficando mais explícito, como na era do Renascimento, onde tais figuras passaram a misturar o humor físico com exageros e máscaras inquietantes que se tornaram um padrão notável da época, e que influenciou o que é hoje em dia em circos modernos. A partir desse ponto, o desconforto sobre essas figuras começou a ficar mais evidente, pois o que realmente causa medo na imagem de um palhaço é a ideia do que realmente se esconde por trás dessa máscara de uma alegria que não existe. A melhor forma de explicar isso é falando sobre o paradoxo do palhaço triste. Esse é o nome de uma associação contraditória entre comédia e transtornos mentais, onde o indivíduo afetado por esse problema tem uma infância caracterizada por sentimentos de privação e isolamento, onde a comédia surge como uma forma de liberar toda a tensão e raiva reprimida por meio de uma saída verbal, agindo como um tipo de automedicação proporcionando curtos momentos de satisfação. Esse aspecto obscuro é uma das faces perturbadoras da comédia, pois estudos e experimentos psicológicos revelaram que o humor se desenvolve desde a infância, sendo estimulado pelo comportamento parental e pela busca constante de aprovação social, o que na prática acaba resultando em problemas como ansiedade ou depressão, algo que foi observado como um traço exclusivo de comediantes que não é encontrado em atores comuns. Em suma, o paradoxo do palhaço triste reflete a ideia de que o humor pode ser usado como uma máscara para esconder a dor e a angústia interna de um indivíduo. Alguns nomes no campo do entretenimento se destacam nisso, como Spike Milligan, que sofria de transtornos bipolares iniciados por colapsos mentais, e outros como o famoso Woody Allen e Tom Smothers, que demonstravam tendências humorísticas na escola mesmo odiando o ambiente escolar. Frequentemente, eles eram vistos como o que chamamos de palhaços da turma, aqueles que sempre estão a fazer os outros rirem, mas não se importam com as obrigações e com o aprendizado escolar.
Provavelmente o melhor exemplo nessa ideia seja o ator comediante canadense Jim Carrey. Ele é amplamente conhecido por seus trabalhos e performances humorísticas enérgicas, sendo um dos mais renomados atores da comédia. Mas conforme ele mesmo já revelou em entrevistas, parte de sua habilidade com humor foram aprendidas na infância, pois sua mãe sofria de depressão e ele usava da comédia para tentar alegrá-la. Além disso, apesar da figura cômica e sorridente que se vê na mídia, Jim Carrey luta contra uma depressão decorrente desde essa época, o que ilustra de forma bem precisa essa ideia da comédia ter uma estranha associação com transtornos sociais e mentais. Contudo, é válido dizer que essa obscura controvérsia existe desde antigamente. Afinal, tanto a comédia quanto o arquétipo do palhaço triste existem desde antigamente. Isso pode ser observado, por exemplo, em uma pintura de 1862 do artista polonês Jan Matejko chamada Stęczki, onde nela é retratado um bobo da corte de mesmo nome que se encontra em sua cabine visualmente abatido em virtude do contexto político da Polônia na época, já que a pintura descreve o momento em que Stęczki havia acabado de ler uma carta anunciando que a cidade de Smolensk havia acabado de ser perdida para o Grão-Ducado de Moscou, gerando a expressão de tristeza e reflexão em Stęczki com a incerteza com relação ao destino de sua pátria. A pintura destaca o bobo da corte abatido, contrastando com um baile bem animado acontecendo no fundo fora de sua sala, criando um ambiente sombrio com a aparência do bobo alheia ao que normalmente se esperaria de um. Colocando na prática, a ideia por trás desse paradoxo explica o desconforto na imagem de palhaços porque, de forma clara, você entende que aquela felicidade não é real. Portanto, é como se algo se escondesse por trás do sorriso. E essa dúvida é o que caminha para a ideia de medo. Existe um jogo muito bom, aliás, que também é uma representação definitiva do conceito desse paradoxo. E é um jogo que eu até já fiz um vídeo sobre há algum tempo atrás chamado Dropsy. Eu recomendo bastante que você assista a esse vídeo porque tanto a história quanto o jogo em si é incrível. Mas dando uma explicação resumida, Dropsy é um jogo onde controlamos um palhaço de mesmo nome que vive com seus pais fazendo apresentações no circo da cidade. Eles são pobres, mas Dropsy é feliz com o que faz e com a família que tem. Até que um dia, durante uma das apresentações, o circo é atingido por um incêndio criminoso onde a mãe dele perde sua vida. E o pior de tudo é que os habitantes da cidade passaram a pensar que o incêndio foi causado por ele mesmo. A maior qualidade que se atribui a esse jogo é a pegada sombria e ao mesmo tempo fortemente melancólica que se define por sua história, atingindo o jogador de uma forma emocional muito impactante. Isso acontece porque o jogo se desenvolve de uma maneira perfeita. A primeira noção que se tem para o palhaço Dropsy no começo do jogo provavelmente é de medo, o que é um pensamento que parte do seu visual que assusta e do seu comportamento que é estranho. Contudo, conforme você vai passando mais tempo com ele, você vai mudando completamente essa visão, ao perceberem como a energia dele é sempre alegre, descontraída, sempre tentando fazer os outros rirem e se alegrarem também, e o mais tocante de tudo é a maneira como ele lida com seus próprios problemas, sempre apesar de tudo com um sincero sorriso no rosto. Tem uma parte do jogo que provavelmente é a mais triste e melancólica que descreve isso muito bem, e que eu até cheguei a comentar sobre ela no meu vídeo sobre ele. E é a parte em que Dropsy vai levar um retrato da família até o túmulo de sua mãe, só que ao contrário do que talvez seria com outra pessoa, Dropsy não fica triste, mas sim feliz em saber que concluiu uma tarefa. O que reflete a melancolia na inocência do personagem ao enxergar a felicidade onde pessoas normais não conseguem. Apesar dessa parte ser bem emblemática nisso, o jogo todo segue nessa mesma ideia, pois todas as pessoas da cidade ignoram Dropsy, acreditando que ele é culpado por algo que não fez, mas mesmo assim ele tenta seguir sua vida espalhando a felicidade e alegria através de abraços, que inclusive é a mecânica principal da gameplay. Esse jogo é uma obra-prima dos jogos indie e sem dúvidas é algo que vale muito a pena conhecer. E como eu disse, ele define muito bem a ideia do paradoxo do palhaço triste ao trabalhar o horror com melancolia de uma forma equilibrada e inteligente, definindo uma pérola esquecida dos videogames. Sabendo da concepção controversa que existe entre palhaços, fica mais fácil entender a ideia por trás do medo deles, mesmo que não seja algo que você, por exemplo, tenha. E sem dúvidas, tendo em vista que já é naturalmente algo que causa algum desconforto, quando se conduz a figura de palhaços para conceitos propriamente de terror, tudo isso fica bem pior.
Na cultura popular existem inúmeros exemplos que destacam essa premissa com diferentes antagonistas, como por exemplo com a franquia Terrifier, que é centrada num maníaco chamado Art que usa de um visual de palhaço para aterrorizar e tirar a vida de pessoas, tendo a característica mais sombria a forma brutal como ele conduz seus assassinatos. Seguindo uma ideia de um conceito slasher só que mais recente, tem um filme chamado O Palhaço do Milharal, que cumpre a proposta de um filme de terror com um psicopata vestido de palhaço com muita violência e muito gore. Um filme com uma premissa parecida é o chamado Diversão Macabra de 2008, que segue uma história onde duas amigas se tornam alvo de um psicopata vestido de palhaço. Esse filme não é tão bom na verdade, mas acho que vale a pena comentar. Em se tratando de uma produção mais antiga, seria um erro deixar de comentar sobre o infame e clássico filme chamado Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. E além desse título inegavelmente cômico, ele desenvolve uma história de ficção científica que mescla comédia com terror, girando em torno de alguns personagens moradores de uma pacata cidade e numa noite é invadida por palhaços alienígenas vindos do espaço sideral em um circo voador gigante para aterrorizar toda a vizinhança com violência. E se você achou engraçada essa descrição, então espere para ver o filme. Apesar de se tratar de um slasher bem caricato, ele acaba se tornando bom porque a premissa dele é exatamente de ser esquisito, bizarro e medonho. Algo que eu não tenho dificuldades em dizer que ele faz muito bem. Certamente é um clássico que mesmo com todo o seu teor nonsense, vale muito a pena assistir. Aliás, diga-se de passagem, esse filme tem uma sequência com um nome ainda mais comprido, chamado O Retorno dos Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, em 3D. Sim, é exatamente esse o nome do filme. Mas falando de uma produção mais séria, com um horror atrelado à figura de palhaços, It é sem dúvidas uma obra que faz isso muito bem. Talvez a melhor em se tratando desse gênero. E não, eu não estou falando da minissérie de 1990 com Tim Curry, ou da adaptação para o cinema de 2017 com Bill Skarsgård, mas sim no romance de terror de 1986 de Stephen King. Apesar de que de fato seria um tanto incorreto não destacar a qualidade das adaptações, principalmente com a produção de It e a Coisa, que é um filme muito bom que cumpre um papel de uma incrível adaptação da história original. Contudo, apesar dessa qualidade, a obra original de Stephen King tem uma estrutura narrativa mais extensa e aprofundada sobre os obscuros acontecimentos na cidade de Derry, sobretudo com a natureza cósmica de It, que é uma criatura mutável que assume a forma do medo de suas vítimas para se alimentar do medo dos humanos. Uma qualidade que no livro não se limita apenas a um monstro ou uma criatura sobrenatural, pois no romance o cosmicismo é um tema em muito mais evidência, observado principalmente na natureza incompreensível de It. Tanto que no livro, em meio a um embate psíquico e metafísico entre os protagonistas e a entidade, apesar da concepção perturbadora de It, é revelado que ele é apenas uma pequena peça em um universo muito maior. Na qualidade do tom abordado pela obra, o livro é mais visceral, perturbador e psicológico, explorando profundamente todo o mal enraizado em Derry. A maior prova disso é que o livro é repleto de trechos controversos. Avisando de um spoiler que eu vou dar sobre o final dele, caso queira ler, no final da história, após derrotarem a entidade, o grupo infantil dos protagonistas se junta no esgoto onde a recente batalha havia ocorrido e fazem uma coisa entre eles que eu não posso nem pensar em pronunciar aqui. Mas digamos que foi algo bem Ítalo Santos das ideias. Enfim, esse e muitos outros trechos são bizarros, mas apesar de tudo é uma obra que eu acredito que vale a pena dar uma chance para ler. Por isso eu vou deixar até um link do livro na descrição, caso seja do seu interesse. E em se tratando de jogos nesse conceito, vale falar sobre alguns que ganham destaque nisso. Dropsy, que eu mencionei antes, é um jogo sobre palhaços com um leve horror camuflado em sua história, mas não seria certo dizer que ele é propriamente voltado para um terror autêntico. O que não é o caso, por exemplo, do jogo indie Exhibit of Sorrows. Nesse jogo curto, acompanhamos um personagem que explora exposições artísticas temáticas de circo. No meio disso, ele interage com algumas figuras e artes de palhaços, mas as coisas começam a ficar estranhas com o comportamento inesperado das entidades de lá, introduzindo uma atmosfera de mistério e terror que só tendem a piorar quando um dos palhaços se liberta da exposição para vagar livremente. É um point and click curto, mas com um conceito bem interessante. A estética dele me lembrou bastante uma antiga fangame de FNAF chamada One Night at Flumpy's, que com certeza muitos conhecem. E falando em FNAF, eu acho que o Balloon Boy até se encaixa um pouco nisso. Afinal, ele é um palhaço em um jogo de terror. Quer dizer, parece um palhaço pelo menos. Mas no final ele não causa exatamente medo, mas sim só muita raiva mesmo.
No catálogo da Tilazart, empresa que aliás eu gosto bastante, que tem jogos com conceitos estéticos bem parecidos aos da Puppet Combo, o jogo The Kidnap é uma experiência de 2023 onde controlamos uma personagem que vive com sua mãe e sua irmã, quando um dia as duas simplesmente desaparecem sem deixar vestígios, levando a protagonista numa jornada na busca pelas duas, quando no meio disso descobre a existência de um bizarro palhaço tenebroso que assombra a vizinhança de onde ela mora. Tal como nas outras experiências atmosféricas e sombrias da Tilazart, The Kidnap não deixa nada a desejar com seu conceito. Ainda mais quando se considera a existência de um inimigo que é um palhaço bizarro. Agora, mesmo que no campo do entretenimento palhaços sejam figuras bem exploradas no campo de terror, a coisa que provavelmente torna esse medo algo mais sombrio é quando ele deixa de estar no campo fictício e passa para a realidade. E certamente o evento que ganha mais notoriedade quando se fala nisso é o bizarro surto de avistamento de palhaços de 2016, que sinceramente nem parece que já fazem quase 10 anos que isso aconteceu. Eu tô me sentindo muito velho. Quem viveu essa época com certeza nunca mais esqueceu do dia em que, sem qualquer explicação, as ruas foram tomadas por pessoas fantasiadas de palhaços assustadores que, apesar de na maioria dos casos serem alheios a qualquer atividade criminal, definiam um olhar de medo pela concepção bizarra que se era atribuída a eles. Afinal, não é nem um pouco natural você sair pela rua no meio da noite e se deparar com uma invasão de palhaço, né? Esse fenômeno bizarro foi principalmente observado nos Estados Unidos, mas tomou uma repercussão tão grande que gerou um efeito manada, originando palhaços em outras nacionalidades, como Alemanha, Austrália, Reino Unido e até no Brasil. E quem não lembra do clássico vídeo do iShow empinando a bike enquanto fugia de um palhaço? Talvez aqui esse fenômeno não tenha sido encarado como algo tão perigoso, mas em outros países ele teve um desenvolvimento mais preocupante, pois houveram relatos de ataques desses palhaços usando tacos contra civis, outros carregando facas e até incidentes envolvendo hospitalizações de vítimas desses palhaços. Para os lugares que sofreram consequências reais desse estranho surto massivo, sem dúvidas não foi nada agradável saber que suas ruas estavam infestadas de figuras bizarras que não apenas causavam medo pela aparência, como também poderiam fazer algum mal. Eu digo isso porque mesmo não tendo medo de palhaços, se eu soubesse que tem um parado na rua na frente da minha casa, eu com certeza não sairia de jeito nenhum. Com certeza o surto de palhaços de 2016 foi um dos acontecimentos mais bizarros que se tem conhecimento. Como já foi esclarecido até agora, a característica atribuída aos palhaços que fazem eles serem objetos de desconforto e até medo é a ideia de que a alegria não natural carregada por eles transmite uma noção estranha como se algo se escondesse por trás disso. Como se o sorriso fosse uma máscara para esconder alguma coisa oposta ao que sua imagem sugere. Em alguns casos, essa máscara serve para ocultar uma tristeza por trás de um sorriso, o que apesar de controverso, se resume numa triste realidade. Mas e quando essa máscara na verdade serve para esconder uma mente perturbada sob o disfarce de uma figura alegre? John Wayne Gacy é o nome de um serial killer americano da década de 70 que conduzia seus assassinatos na cidade de Chicago, tendo pelo menos 33 acusações relacionadas a crimes hediondos e assassinatos contra adolescentes entre 1972 e 1978. A história de John é cercada por uma névoa de acontecimentos sombrios desde sua conturbada infância, principalmente com o relacionamento problemático que ele tinha com seu pai. Contudo, apesar dos problemas, depois de crescido, John acabou tendo um sucesso profissional considerável, se tornando uma figura influente na sociedade. Muito disso por conta de suas habilidades como manipulador, que lhe rendeu amizades até mesmo dentro da polícia. Em um momento, John aderiu a uma dupla personalidade de palhaço que ele passou a usar como uma figura para eventos de caridades e shows, sendo eles Pogo e Pets. Antes mesmo de começar esse trabalho, John já havia cometido assassinatos e outros crimes, mas essa nova personalidade lhe permitiu um contato mais direto e maior facilidade para conseguir suas vítimas, que eram jovens adolescentes, em sua maioria entre 14 e 21 anos de idade, dos quais ele levava até sua casa, muito seduzido sob a promessa de um emprego, onde então ele as algemava, torturava, estuprava e tirava suas vidas, depositando seus restos mortais dentro do porão de sua casa. E foram tantas vítimas que ele fez que em um dado momento já não cabiam mais corpos nesse porão, o levando mais tarde a ter que despejá-los em um rio próximo. Uma das coisas mais inquietantes sobre John Wayne Gacy é que mesmo mediante a tantos crimes, ele ainda conseguiu permanecer impune durante muito tempo, simplesmente por conta de suas habilidades em manipular pessoas, o que incluía os próprios policiais da cidade, que desenvolveram um tipo de amizade tão sólida com John que para eles, ele seria a última pessoa a ser culpada por algum crime.
No dia 6 de fevereiro de 1980, foi iniciado o julgamento de Johnny Gacy, onde mesmo após apelações do mesmo declarando ser mentalmente instável para não sofrer as consequências de suas ações, ele não teve o resultado que esperava. E no fim acabou sendo condenado por 33 assassinatos, sentenciado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. A história dele ainda não acabou nisso, já que ele permaneceu 14 anos no corredor da morte, onde durante esse período ele usou para fazer alguns desenhos retratando os personagens Pogo e Patches, o que, concebendo seus feitos durante sua vida, cometendo assassinatos e crimes hediondos usando a fantasia de um palhaço, torna isso ainda mais perturbador. Esse caso não serve para generalizar o conceito de palhaços como um todo, mas demonstra como uma aparência amigável pode ser usada como uma máscara para esconder uma mente perturbada. É um tanto curioso pensar na maneira como palhaços têm essa estranha dualidade que naturalmente caminha para uma noção de estranheza, mesmo sua ideia sendo completamente oposta a isso. Essa estranheza é tão mais evidente do que a suposta felicidade que sua imagem quer passar, que no fim o terror neles se torna mais forte, definindo uma figura que deveria trazer alegria, mas no fim causa apenas medo.